E aí, Rodrigo, tudo Bom bom, meu dia, amigo? tudo bem? Como vai? Você tá de Tudo em paz, barba cara? agora? Bom dia aí. Tô Bom dia. aproveitando aí, mudando um pouquinho o visual. Até estranhei, falei, ué, tá de barba, eu nunca tive de barba. E aí, eu tô aqui tentando sobreviver, cara, que eu, ajustando para a aula, peguei o tripé da live e quebrei. Simplesmente. Eu tô aqui improvisando para. Ah, E aí, como é que tá por aí, cara? tamo bem, tudo tranquilo. Tava aqui falando para todos que hoje vai ser diferente, no pessoal nós vai falar de alinhador, né? Da parte de como você consegue fazer o alinhador no consultório. E eu estava Isso. explicando para eles que eu tenho feito também no consultório os alinhadores. Ah, legal, legal. E muita gente às vezes acha que é muito difícil no início, mas depois que você pega a linha ali, já fica tranquilo para fazer, né? Então, eles vão aproveitar bastante hoje. Pois é, Rodrigo, eu costumo dizer assim, colar Bract para mim a primeira vez foi difícil pra caramba também, entendeu? Sim, sim, para todo Então, a mundo. gente tá numa especialidade que não é fácil para ninguém, né, cara? Então, Sim. eu me lembro, eu preciso até registrar isso aqui, cara, que eu aprendi a colocar mini planta extraradicular com você, né? Lá Foi naquele comigo? curso, lá Ah, naquele naquele curso que curso. o Guaraci levou em Recife, né, pro Sim. CPGO. E aí você mostrou pra gente lá e desde então eu vim colocando. Mas a primeira vez a gente também olha assim, será que eu tô no caminho certo, né? Ih, Será cara, que vai dar certo? Será que não será que vai? vai dar certo? E aí é treinar, né, velho? Treinar, treinar, treinar e as coisas vão funcionando, né? Dedicar, estudar, né? Cair em campo e vai rolar, vai Exatamente. rolar. É. Nós temos que fazer, né? Se não fizer, não dá certo. Ó, o pessoal tá entrando, ó, o Perfeito, Guaraci tá aí, ó. O perfeito. Guaraci já tá Ney entrou aí. por aí também. O Ney também, ó, o Tonivaldo. Muitos alunos Nossa, aqui chegando aqui também, ó. O professor Edson ele pronto também entrando aí. tá aí, o Edson, Maravilha. grande parceiro. Turma boa Nossa, chegando bastante. aí. Então, Mauro, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, para poder falar, fazer esse ortochat aqui, que é um bate-papo de ortodontistas, para mostrar um pouco o que tem feito e compartilhar com todo mundo aí a sua experiência, e ajudar um pouquinho quem está em casa lá, porque eu falo que esse tempo de quarentena, eu fazia tempo que eu não estudava tanto assim, viu? Porque nós Pois estamos numa maratona, é! nós estamos numa maratona aí de mais de 30 dias, live todo dia e muitos pessoas convidados, assim, cada um falando uma coisa nova. E é interessante porque você vai estudando, né? Ontem, antes de ontem, né? Eu estava baixando artigo também, baixei uns 10 artigos aí de novos para poder estudar mais. Então, está sendo bem interessante porque a gente está estudando muito, né? Parece que você está parado, mas não está. Você está trabalhando e muito em casa. Muito. A diferença é que a gente, assim, nesse momento a remuneração diminuiu, mas o trabalho aumentou, né? Muito. Exatamente. Exatamente. Rodrigão, eu queria até deixar registrado aí, eu vi também um amigo que a gente não falou, um amigo Ceará, um parceirão aí da Editora Plena, né? Esse Ah, o cara é gente Ceará. fina, contribui muito, muito com a gente, né? Ajuda muito, inclusive li muito também por lá, né? É por lá, sim, sim. É claro. Inclusive, nós publicamos nessa revista desse mês um artigo, que foi um artigo do protocolo Milênio para técnica vista. Inclusive, esse Sim, claro. protocolo eu passei lá atrás, lá no curso, quando eu fui para Recife, mas agora a gente Não, e eu te publicou o pedi protocolo. depois desse artigo, você me passou esse artigo depois via WhatsApp. É, o Inclusive, artigo. Ney tem um caso com a técnica vista lá na escola, bem, bem legal, bem Que legal, legal. bem legal. Cara, eu queria também agradecer, né, esse convite, né, especial. Você é um cara que é uma referência, né, para todos nós, né, para todo, na verdade, para toda a ortodontia e para gente, para mim em especial. Né, eu tive um aprendizado fantástico que mudou minha vida clínica, né, com você através dos mini implantes extrarradiculares, né, e em nome do CPGO, eu agradeço esse convite. Nós hoje estamos dando esse pontapé aí dessa maratona que o CPGO vai fazer parte, né? E aí Sim, vamos ter aí na sequência amanhã Guaraci, na sexta Ney, né? Com temas que se perfeito. complementam. Né? Hoje eu Exatamente. vou focar bastante na parte de como fazer, o que me levou a fazer. Né? Então, assim, a parte de casos clínicos, a gente vai ter essa sequência, e aí Guaraci vai entrar amanhã com a técnica que, para mim, é revolucionária, Sim, principalmente para quem pensa em alinhadores, né, no sistema híbrido. Então, eu acho assim, se complementa muito.
O alinhador, né, Milano? A gente sabe que apesar de parecer uma coisa que já está muito desenvolvida, eu acho que nós estamos ainda no comecinho. É um bebê, é um embrião. Sim, sim. Né? Então, temos muito a aprender com alinhadores. Ora, se com a ortodontia, que a gente tem aí mais de 100 anos, a gente aprende todo dia, né? Surgem coisas que modificam, vem aí os mini implantes, vieram o planejamento digital, o MARP e tantas outras situações que mudaram o curso da ortodontia, né? Então, com os alinhadores não será diferente, né, Milano? Eu acho que Exatamente. a gente está bem no comecinho, é bem embrião, mas já podemos começar de uma maneira que a gente controla o barco. Eu acho que isso é fundamental, sabe? A gente ter controle na mão, né? Exatamente. Não, perfeito. Na verdade, essa parte de consultório, de você fazer o alinhador no consultório, é uma coisa que tá crescente, né? A gente está aprendendo todo dia, aprendendo com impressoras novas, com modelos, com plastificadoras novas, tipo de plástico, qual movimento que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir. Então, isso aí tudo é uma curva de aprendizagem, realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito ainda para crescer, tem muito mesmo. Muita coisa, cara, e muita coisa boa vindo, muita gente boa trazendo informação, né, e compartilhando. Esse meio da internet é um meio muito democrático, né, e a gente consegue ter acesso rápido à informação. Então, de repente, quem nunca teve... a gente fica parecendo até assim, quando a gente fala, nunca teve contato com alinhadores. Cara, tem muito curso de especialização que não tem contato com alinhadores. Sim. Eu costumo dizer aqui que os nossos alunos aqui são privilegiados porque nós não deixamos de abordar nada que está acontecendo na ortodontia mundial. Então, o aluno na especialização ele vai ter contato com alinhadores, com ancoragem esquelética nos mais diversos modos dentro da ancoragem esquelética, com cirurgia, com planejamento digital, com alinhador, com tudo. Então, você está dentro do contexto da ortodontia mundial. Né? Então, mas isso não é a realidade ainda de todo mundo. E aí a internet vem justamente nesse contexto para dizer, poxa, se você não teve, tá aí, ó. O Milani está fazendo aí uma live, uma maratona com vários temas que você pode, de repente, suprir uma necessidade, te estimular, né? E conhecimento ninguém segura, né? Basta você ter vontade que você vai ter acesso, sem dúvida. Exatamente. Perfeito. Não, concordo plenamente. E hoje a gente estava comentando sobre isso. Especialização hoje é muito... se for ver a carga horária, pelo tanto de inovação que tem, teria que ter muito mais carga horária, porque eu lembro que eu conversei com um amigo há 2 dias atrás, ele falou assim, nossa, a nossa especialização nós tivemos de ancoragem a barra transpalatina, o arco estoral, o botão de Nance. Mas a minha mecânica era a minha só... foi assim. Não, a minha mecânica era só ortodontia com bracket ligado, a ortodontia não tinha quase nada, tanto é que na época, na especialização, eu quis colocar um Herbst. Foi super complicado, porque tinha que pagar do bolso, tinha que trazer de fora, porque não tinha no Brasil. Então, assim, foi uma complicação, tanto é que no final nós acabamos nem colocando, porque tão caro que era. Então, assim, era uma ortodontia. Agora, hoje, você vai falar de ancoragem? Nossa, você tem assim, nós fizemos 19 dias aí só de ancoragem. Você quer falar de bracket, você tem e com pontos técnicas de vista completamente diferentes, né? Ou seja, vê como é rico. Exatamente, exatamente. Aí você vai falar de ortodontia invisível, você tem um leque também, aí você vai. Então, quer dizer, hoje para você dar tudo isso numa especialização é muito conteúdo, né? Exatamente. Você tem que fazer a ginástica, né, cara? E, assim, e quando a gente fala isso, na minha especialização, para quem está assistindo aí pode dizer, não, na minha especialização não vi isso. Pensa que assim, não, também, poxa, Mauro e Milano deve ter terminado a especialização em 95, né? Em 95 eu tinha 13 anos. Né? Então, eu terminei a especialização, cara, em 2009. Eu terminei a especialização em 2004. Ou seja, vamos colocar aí meu parâmetro, que são 11 anos, né, de especialista. Eu não vi na minha especialização alto ligado, lingual, ancoragem esquelética, propulsores, não vi nada disso. Então, não tinha. Em 11 anos, olha a mudança que a ortodontia deu, a guinada, né? Sim, sim. Eu lembro quando eu terminei a especialização, eu comprei meu primeiro kit de ancoragem esquelética. Porque eu falei, nossa, o que é isso? Eu falei, calma aí, é alguma coisa diferente? Aí eu fui atrás. Isso aí eu tô falando em 2004. Foi quando eu comprei meu primeiro kit. Que eu falei, não, eu preciso fazer, como que faz isso? Aí que eu comecei a fazer ancoragem esquelética. Então eu tô falando de 16 anos atrás.
Então você vê Pois assim, é, que cara. 16 anos atrás era uma coisa. Hoje, nossa, hoje mudou Não, completamente, e não o tem nada a ver. quanto a ancoragem esquelética revolucionou, né? Abriu horizontes, né? Muito. Eu digo sempre assim, não tem um sarrafo, né, das O Olimpíadas, né? Edson. Então, a gente subiu muito, o Edson colocou. Imagina eu O no Edson, 27. o Edson, Um o abraço Edson vai aqui ficar para o amigo bravo Alexandre comigo. de Bali também. Como O é? Edson vai ficar bravo comigo. O Edson é da época que mandava tudo. É. Daqui a pouco vem a resposta aí. Olha o O Guaraci Agora também, também ó. O colocou. Guaraci é da época Eu e que você. mandava. Daqui a pouco vem a resposta do Edson e do Guaraci aí. E aí, assim, vê como é legal, né? Como a gente subiu o sarrafo com a ancoragem esquelética, né? Casos que a gente olhava antes e dizia assim, xiii, aqui vai ficar mal para Dedéu, né? Sim, E a gente olha hoje assim, cara, eu consigo finalizar esse caso maravilhosamente bem com sim. ancoragem esquelética. E É, cada dia surge recurso novo, né? exatamente. Não, e falando em ancoragem, por exemplo, você falava dessa época aí, ancoragem. Quando eu fiz especialização, o máximo que a gente usava era o IRAX ou o RAS, e assim, muito limitado. E eu via cada caso que os molares ficavam todos vestibularizados, não abria. Aí eu falava, nossa, o que eu vou fazer agora? E aí Isso, ó, o perfeito. Edson agora, sábado, vai falar do mais novo MARP aí que ele desenvolveu. O Edson desenvolveu o MARP, o Edson ele pronto, e sábado ele vai falar desse novo MARP. Ah, Então, fantástico. assim, Estarei assistindo. vocês vão ver que é uma coisa que o Edson desenhou que é revolucionária. Olha, ele falou que é quase, um pouquinho quase. Inclusive, a própria barra, né, que ele colocou a Dini lá, eu olhei e achei fantástico, cara, ali. Ele Como vai desenvolveu. encurtar tempo, né? Legal. Então, isso que vai ter. Então, eu costumo dizer assim, em sala de aula, sabe, Rodrigo? Eu digo assim, ó, quem não estiver antenado com as novas tendências, novas tecnologias e estudando frequentemente, ou seja, não tiver uma assinatura de uma revista, não buscar informação, não estiver atento a isso, em 4, 5 anos vira um dinossauro da ortodontia. Exatamente. Né? E aí é Ó, uma velocidade muito grande. bem, Mauro, pessoal, vamos aproveitar aí, já que todo mundo está entrando. Vamos clicar no aviãozinho aqui embaixo, mandar para o pessoal, para eles poderem entrar também, saber que a gente está online aí, que o Mauro vai começar a Isso. falar de alinhador. Então, pessoal, só clicar no aviãozinho aqui embaixo. Eu também vou clicar, vou mandar para todo mundo, para avisar que a gente está online aqui. E Um abraço ao amigo peruano, Ian ah, Ortega, tem, tá tem aqui, pessoal, tá cá conosco. tem muitos da América Latina aqui, viu? Que maravilha. A Rio Grande. nossa, a nossa audiência aí chega a ser mais ou menos 30, 40% da América Latina. Tem muita gente da América que assiste, acompanhar o desafio inteiro. Então tem Paraguai, tem Chile, tem Peru, tem Equador. Então o pessoal Perfeito. está realmente em peso aí. Então, vamos lá, Mauro. Primeiro, te agradecer Fantástico. mais uma vez aí por você estar aí com a gente, podendo compartilhar essa parte dos alinhadores. Então, vamos começar nosso ArcoChat aí, já que o pessoal já entrou. E, pessoal, então clica aí, o Mauro vai começar. Vou tirar os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, manda pelo ponto de interrogação que vai ter aí embaixo, tá bem? A honra é toda minha, né, cara? E vamos embora, vamos tentar aí trazer o que a gente tem para mostrar, tá? E aí eu queria começar já aqui, Rodrigo, fazendo uma provocação, tá? Eu costumo verificar alguns colegas, né, dizerem sempre assim: ah, Mauro, mas eu não vou entrar, né, nessa. Primeiro, agradecer essa imagem aí. A imagem é do amigo Wendel Shibazaki, né? Ele compartilhou com a gente lá no grupo aí e eu estou utilizando essa imagem, tá? Porque a qualidade está muito superior às minhas de alinhadores, então eu tenho que utilizar, prestigiar o amigo aí. E aí os colegas às vezes colocam essa situação de que não é minha realidade, né? Alinhadores não é minha realidade. E quando eles fazem isso, sabe, Rodrigo, eu fico meio com uma cara de assustado, às vezes não tento não transparecer, né, mas internamente eu tô igual esse carinha aí, abrindo a boca, sabe, puxando o queixo e sem entender, porque eu penso assim, ora, eu trato boca, eles também tratam boca, né? Então, o que é que está fazendo esse distanciamento? O que é que faz esse cara olhar e dizer assim, ó, isso não é minha realidade, né? E isso me preocupa, sabe, Rodrigo? Porque quanto mais o cara enxergar que isso não é a realidade dele, mais distante ele fica da ortodontia, dos caminhos que a ortodontia está tomando.
Tá? E eu não estou falando só de alinhadores, não. Alinhadores é um dos pontos dentro de uma ortodontia digital. Só que eu acho que o alinhador é um ponto de aproximação dentro da ortodontia digital. Né? Então é possível você começar a dominar o setup virtual, o planejamento, e isso ser um ponto de ligação para que as outras etapas da ortodontia digital te aproximem de uma realidade mundial da ortodontia. Então, essa história de que não é minha realidade, vamos mudar essa cabeça, tá? Não pode ser dessa maneira, não. Exatamente. E o que é que geralmente as pessoas colocam, né? Então, a gente tinha tem uma empresa, né, conhecidíssima no mercado, que quem começou a trabalhar há mais tempo lembra que os valores eram em dólar. E isso, de fato, assusta. Né? Hoje, ainda, nós temos um valor que não é baixo, tá? Não é baixo, está mais acessível, mas não é baixo. Mas muitos colegas encaram o seguinte, Rodrigo. Desculpa aí essa mudança aqui do celular, que eu quebrei o negócio mesmo na hora de começar. Tá? Mas vamos lá. Muitos colegas se limitam a achar que nós sempre vamos ter que estar na mão de empresas. Certo? E, de fato, se você fica na mão de empresas, você vai ter um ticket mais alto, você vai ter que ter um ticket de paciente mais alto, tá? Mas existem meios que a gente pode trazer para dentro de uma realidade de todos os ortodontistas. Basta você querer sair da sua zona de conforto, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, ó. É hora de fazer o quê? De mudar o chip. Eu preciso transformar a minha cabeça e dizer o seguinte, ó, amigo, não é questão de realidade, de sua realidade de mercado, é questão de realidade ortodôntica mundial. Então, você precisa se adequar à realidade ortodôntica mundial com o intuito de não ficar fora, de não virar aquele dinossauro que a gente tinha falado lá atrás, tá? E aí, dessa maneira, eu puxo para o que me trouxe para os alinhadores, né? O que me trouxe para o mundo dos alinhadores. Eu vou lá atrás e tento buscar essa informação, sabe, Rodrigo? E uma delas é o seguinte, desafio. Eu adoro o que é novo. Eu adoro o que pode me colocar numa situação de diferenciação. Tá? Assim foi quando você mostrou para a gente lá os mini implantes extraradiculares. Eu disse, cara, me traz uma nova possibilidade dentro da ortodontia, me leva para um rol de casos clínicos que eu estava tendo dificuldade porque eu tinha que reposicionar meu implante. Então eu começo a ampliar meus horizontes. E aí, quem faz isso? Desafio. Nós temos que ser movidos por desafios. Tá? Dessa maneira, quando eu começo a pensar em alinhadores, eu digo, o que é que os meus colegas ortodontistas não fazem? Tá? O mercado é forte, tem muitos ortodontistas, tem muitos dentistas, tem. Mas o mercado sempre tem espaço para quem está buscando excelência. Tá? Então, se você pegar aí o melhor advogado, né, se você pegar o melhor médico, o melhor dentista, o melhor fisioterapeuta, esse cara tem espaço, esse cara não está reclamando do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho está ruim para quem está em zona de conforto, para quem busca desafio e quem busca ampliar horizontes, ele se abre. E óbvio que dentro disso nós vamos pegar os nichos, né? Eu vi dentro dos alinhadores um nicho. Eu digo, opa, aqui eu consigo navegar, né, e conseguir, de repente, encurtar a minha diferenciação no mercado. Tá? E foi justamente aí que eu busquei, né, dentro dos alinhadores, mergulhar de cabeça. Tá? E assim como um piloto de Fórmula 1, ele só consegue estar ali porque ele é capaz de ter controle de toda aquela botoeira lá no painel, lá no volante, tá? Se colocar um da gente, talvez a gente não consiga nem dar partida no carro, mas o cara só é piloto de excelência, o cara só está em alto nível, por quê? Porque ele tem controle. E aí eu senti a necessidade, sabe, Rodrigo, de ter esse controle dos alinhadores na minha mão. Eu olhava assim e dizia, caramba, eu estou fazendo alinhadores, mas eu mando para a empresa e vou lá no chat conversar com ele, mas não é o que eu queria fazer isso aqui, pegar isso aqui e colocar em determinado ponto. Tá? Dessa maneira, né, as coisas vão surgindo, e aí a minha primeira necessidade foi o software. Tá? Lógico, se você me perguntasse, Mauro, você aconselharia os teus alunos, a turma que está aqui assistindo, que parta primeiro para um software, obrigatoriamente software pago? Não aconselho. Tá?
eu acho que hoje, para mim, inverteu um pouquinho. Eu acho que era interessante você começar, de repente, em impressão 3D, tá? Treinando essa impressão 3D, treinando softwares abertos, até você fazer uma aquisição de um software mais caro. Isso era a minha impressão naquele momento, tá? Mas eu queria esse software, eu queria manipular, eu queria ter o controle. Então, diante de estar dando aula, de mostrar para os alunos, eu achava que eu precisava ter esse controle na minha mão. E aí, minha primeira aquisição foi o software. E qual software? Existem vários softwares, tá? Tá, um outro detalhe aqui. Deixa eu só tirar aqui, Rodrigo. Eu acho que está oculto aqui um slide que não era para estar. Tá. Lá na frente eu vou falar dos tipos de software. Eu confundi aqui a ordem, mas lá na frente eu vou falar dos tipos de software. E aí vai ficar mais fácil esse entendimento para o pessoal, tá? E aí, mesmo quando eu comecei a fazer o software, uma coisa me incomodava, sabe, Rodrigo? Eu pensava, olha, se eu mando para a empresa, a demora, o tempo para o paciente geralmente de alinhadores, especificamente, não estou falando que alinhadores só trata coisas simples ou que você tem que ficar limitado, não é essa proposta que eu estou falando aqui, não. O que eu estou falando é o seguinte, que geralmente o paciente de alinhador é um paciente muito detalhista. É aquele paciente que olha e diz assim, eu quero fazer, porque esse meu incisivo está agitado 2 graus, tá? E esse cara está ansioso. Por que ele está ansioso? Muitas vezes é um casamento que está por vir, é um aniversário de 15 anos de uma filha, é um aniversário próprio de 15 anos, uma formatura, o que quer que seja. E essa demora me incomodava, sabe, Rodrigo? E aí foi quando eu pensei o seguinte, olha, o que é que eu posso fazer para agilizar isso, né? O que é que eu posso fazer para aumentar essa rapidez? Aí veio minha segunda necessidade, que hoje eu inverteria e colocaria uma primeira necessidade para quem está assistindo, porque existem centros de planejamento que você pode ir tomando gosto pelo negócio e depois fazer. Ou você partir para softwares abertos, que eu também vou falar sobre isso, tá? E aí a necessidade da impressora 3D. Quando eu consegui fazer, né, essa aquisição da impressora 3D, quando eu comecei a entrar dentro desse mundo da impressão 3D, Rodrigo, minha vida mudou, cara. Mudou porque eu comecei a ofertar uma qualidade ao meu paciente do cara fazer um escaneamento hoje, hoje é quarta-feira, eu faço planejamento à tarde ou à noite, assistindo televisão, em casa, conversando, coloco para imprimir, e amanhã de manhã, se o cara quiser instalar o alinhador, ele está na boca do paciente, tá? Então, isso é uma velocidade de entrega que na minha concepção, o paciente se sente valorizado. Ele olha e diz assim, poxa, o cara parou o mundo e me entregou em 24 horas. Né? E, na realidade, nós não fizemos esse mega esforço. Né? Gastamos ali 30 minutos de um planejamento virtual, botou para impressão 3D, estampou a plaquinha, vamos começar. E aí depois eu vou imprimindo o restante dos alinhadores. E sabe uma coisa que eu até complemento aí, que eu acho interessante, que, por exemplo, você fez o escaneamento, você fez tudo isso em 24 horas e entregou ao alinhador paciente. Isso. Durante o tratamento, pode acontecer 2 coisas, né? Ou o paciente, por exemplo, perdeu a placa, te liga e fala, nossa, perdi a placa. Você fala para ele, pode vir aqui buscar daqui tantas horas que está pronto. Você pode pegar o modelo que você já tinha feito, fazer uma nova placa, ou se esse aqui modelo quebrou, porque você vai tira o attachment, quebra, alguma coisa, você põe para imprimir de novo, daqui a pouquinho está pronto. Esse é um ponto que eu achei super interessante você ter no consultório. Total. E o segundo ponto, que eu acho que é muito interessante, às vezes acontece a desadaptação da placa. Você tem que mudar o plano de tratamento. Você escaneia, refaz, e em 24 horas você está com o novo plano de tratamento já em andamento. Liberdade, então, isso, né, Rodrigo? Exatamente. Isso eu estou aprendendo o que eu te falei. Comecei a fazer, então eu comecei a ver algumas coisas que realmente isso aí é totalmente possível. É muito mais fácil, você não perde tempo, na verdade. O seu controle está na sua mão, o que você falou lá. Está na sua mão o controle. Perfeito. Isso mesmo. E assim, lá na frente eu vou falar sobre indicações e limites, né? E essa situação que você falou aí é um ponto que, na minha concepção, aumenta
o meu limite, tá? Porque qual é o problema? Vamos lá, Rodrigo tem uma empresa, eu solicito os alinhadores de Rodrigo, vou pagar mais caro, obviamente, porque Rodrigo tem todo um custo de manter uma empresa, e aí eu perco o tracking, eu perco essa adaptação do alinhador. O que é que eu vou ter que fazer? Se eu não optei por um pacote ilimitado, que eu vou ter um custo muito mais alto, eu vou ter que pagar de novo. E onde fica o meu lucro? Exatamente. Porque nós não estamos falando simplesmente de tratar. Nós estamos falando de ter lucro, de ter sobrevivência, de ter de ser operacional o negócio, de funcionar legal, né? De rodar bem. Então, a partir do momento que você tem toda a liberdade para fazer um alinhador com baixo custo, você diz assim, cara, isso aqui não está andando legal. Ó, ou se você tiver scanner, né? Que a gente vai tocar nesse ponto também. Ou você reescaneia, ou você vai lá, ele pede para o paciente só reescanear. Se for o caso, você até arca com isso, porque o custo é baixo. Mas você planeja novamente e você faz o alinhador e segue daquele ponto. Ou seja, você não se preocupa com isso, aumenta seus horizontes, entendeu? Sim, Eu perfeito. acho que isso, para mim, é fantástico, fantástico. Sabe uma outra coisa, Rodrigo, que para mim é interessante? É o seguinte. Tem um termo que eu não gosto, sabe? Que se utiliza muito, que é refinamento, né? Quando eu penso em refinamento, eu penso logo em açúcar refinado, sabe? Eu fico pensando assim, caramba, é um termo que não me agrada. Eu acho que, na verdade, é uma fase de finalização, é uma fase de complemento, é uma fase de tratamento, tá? Então, nessas situações, principalmente para quem trabalha com alinhador importado, agora diminuiu, né, o tempo, a gente está conseguindo receber isso. E eu trabalho, tá, com alinhadores importados também, mas só para deixar claro, o paciente está ali naquela fase e vai esperar 20 dias, 30 dias para chegar um alinhador. Só que nessa fase de refinamento, se o tratamento foi bem executado, o planejamento foi bem realizado, o que falta, geralmente, não é uma mega coisa, né? Não é um grande tratamento. Como o próprio nome já diz, apesar de eu não gostar, é um refinamento, é um acabamento, tá? Então, nesse momento, eu não vou perder tempo pedindo à empresa ou esperando. Eu vou lá e trago para dentro dos meus alinhadores em office, né? Faço o escaneamento e entrego o paciente com 24 horas. Então, eu encurto esse tempo de tratamento, eu melhoro minha experiência dentro do consultório, tá? Fora que assim, Rodrigo, eu não sei você, onde é que você coloca suas impressoras. A minha fica dentro do consultório. Tá? Assim, o paciente enxergando ela trabalhando. E eu tenho 3 impressoras. Eu tenho uma impressora de resina líquida e tenho 2 impressoras de filamento. E quando eu comecei com a de filamento, porque na época, a gente vai falar de custo, mas na época a impressora de resina ainda era muito alta, né, o custo. Então, operacionalmente, a conta não fechava legal para mim naquele momento. E a impressora de filamento, ela tem uma coisa que é interessante, tá? Eu vou falar de qualidade, mas ela tem uma coisa que é interessante. O paciente, ele enxerga mais ela trabalhando. E aí, quando o cara entra no consultório e vê aquele cabeçote rodando, construindo, ele acha que está entrando, acho que no escritório da NASA, sabe? É uma coisa assim, que tem um impacto no paciente, tá? Principalmente quando é um paciente mais jovem, ligado em tecnologia. Cara, tem paciente que fica assim 3 minutos, o pai conversando comigo e ele ali 5 minutos olhando. Caramba, o que é isso? Aí começa, faz bonequinho, entendeu? Então assim, você começa a puxar o paciente para dentro do teu consultório. Eu acho isso fantástico, sabe? E, lógico, dá todo aquele ar de tecnologia, de modernidade. Então, além de nos auxiliar grandemente, né, perfeitamente, dentro de um consultório, com agilidade clínica, com melhora de resultado, ainda tem esse impacto de marketing, de atração, de tecnologia, que é fantástico, né? Sim, sim. Eu sou encantado. Sim, não, é isso mesmo. Tecnologia, você mostra até que você está fazendo a tecnologia. É completamente diferente, né? Você fazer uma moldagem e ver o negócio sair, o modelo sair pronto. Eu atendi uma vez uma determinada paciente aqui, Rodrigo, que eu achei que ela ia quebrar o pescoço, sabe? Porque o cara estava escaneando e ela ficava assim, ó, olhando para tudo, sem acreditar que aquilo tá, porque não é uma realidade. E outra, uma paciente médica da área de saúde, ou seja, acostumado com esse mundo, né,
tecnológico, mas que a odontologia não tinha essa imagem de coisa tecnológica, parecia uma coisa meio arcaica, né? Talvez eu acho que algumas pessoas ainda olhavam para a gente lá meio pensando que a gente ainda era barbeiro. Tá? E eu acho que esse mundo digital, ontem eu estava numa live para uma universidade aqui, a Unifacex aqui em Natal, e aí eu estava justamente entrando nesse ponto, dizendo a chance que nós estamos tendo de modificar o conceito de odontologia, tá? Não estou falando só de ortodontia mais, né? De você fazer um enceramento digital na prótese, de você fazer um guia cirúrgico, de você fazer a simulação ortodôntica. Então, o conjunto de coisas está trazendo o paciente para quebrar aquele gelo de achar que o dentista é mutilador, que o dentista é aquele cara que vai trazer somente desconforto. E aí, quando ele olha o escaneamento, que não vai ter mais aquela famosa massinha, né, o alginado, que tanto incomodava ele termina e diz, como assim, tá pronto? Isso não tem preço, né, Rodrigo? Sim, sim. Exatamente. E aí teve um detalhe a mais, que esse aí foi o que mais me encantou em relação aos aligns em office, né? Quando a gente observa que é possível diminuir 70% basicamente do custo de um alinhador para nós, ortodontistas, tá? Então, quando você faz essa conta, é porque dentista não sabe fazer conta, a gente não é treinado para fazer conta. Tá? Não mesmo, nem vender, nem fazer conta. Não é treinado. Mas aí, se você pega o custo mais baixo do mercado de alinhadores, de empresas de alinhadores, e você consegue reduzir em média de 70%, esses 70% vão para onde? Para o teu bolso. Tá? Porque se o paciente ele iria te pagar, ele vai tratar com alinhadores, ele iria te pagar o valor daquela empresa mais o teu lucro, ele vai te pagar exatamente o que ele tinha que pagar. A diferença é que você enxugou em 70% do teu custo. Sim. E aí você aumentou a tua taxa de lucro, você começou a converter velocidade, qualidade, blá, 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 blá. Então, quando você coloca todos os pontos positivos que isso pode trazer, para mim, é uma coisa assim, que quem não faz tem que fazer ontem, porque hoje já está atrasado. Exatamente. Não sei se é essa sensação que você tem também aí. Sim, sim. Na verdade, na hora que você entra nessa linha, eu vou falar para você que eu não entrei há muito tempo, não, entrei há pouco tempo. Quando você entra nisso, você começa a ver, porque no início, quando você está fora, você fala, nossa, o negócio é muito difícil, é muita coisa, qual impressora, qual isso e aquilo. Até te falei antes, lá, eu falei assim, eu falei, vai preparando nome de impressora, nome de software, porque isso aí vai precisar, porque isso é o primeiro passo. Porque, por exemplo, a dificuldade que eu tive no início é falar assim, tá, que software que eu vou usar? Que impressora que eu vou usar? Aí, que resina que eu uso nessa impressora? Será que eu posso usar qualquer resina? É de filamento? É de resina com líquido? Então, assim, é um monte de coisa. Depois você fala, tá, mas qual plastificadora que eu vou usar? Qual plástico que eu uso? Então, assim, tem uma série de detalhes aí no meio que você fala, nossa, isso aí você fala, não, vou desistir. Mas a hora que você começa a entrar, você começa a fazer, você vê assim que não é difícil. Depois você faz o primeiro planejamento, você coloca para imprimir a primeira vez, você ajustou a impressora, ajustou o plástico, fica automático, fica fácil. É lógico, como você falou, primeiro bracket que você cola não é fácil. Mas depois que você aprende a colar, fica fácil. Então é a mesma coisa. As primeiras partes da montagem é difícil, mas depois que você monta, fica automático, fica automático. E, Rodrigo, eu costumo dizer sempre assim, lembra da primeira lista de materiais da graduação, quando você pega a lista de dentística e você vai lá pedir pureta, calcador, você olha tudo igual. Né? Tudo igual. Tudo igual, você não conhece, tá? E aí você olha assim, meu Deus do céu, broca, tudo igual. E aí você... Então, esses detalhes é só falta de conhecimento. Na hora que você entra, tá? Porque o que é que acontece? Nada vai ser por acaso, não vai cair. Você não vai dormir hoje e amanhã acordar com conhecimento, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa dar o start. Né? Sim. Então, o start, a primeira coisa para dar um start é entender o fluxo digital. Eu não consigo dar um start se eu não souber como adquirir uma imagem, que tipo de imagem é necessário, depois da imagem para onde vai, qual é a sequência do negócio, né, Rodrigo? Então, eu costumo fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, tá? E aí eu vou até virar para poder falar isso. Antes de qualquer coisa, nós somos ortodontistas.
Então, tem uma coisa que não muda na ortodontia, independente da ferramenta que você vai utilizar. Diagnóstico. Tá? E aí eu vejo, às vezes, alguns colegas acharem que não, mas eu vou fazer alinhador, é só mandar e a empresa vai me mandar tudo pronto. Não. Tá? Não. Você tem que fazer um diagnóstico correto, você tem que fazer isso funcionar, esse diagnóstico estar preparado para que as coisas funcionem. Senão elas não vão funcionar. Tá? E aí eu vou elencar, depois que eu diagnostico o meu paciente, eu vou elencar o seguinte: qual vai ser a minha ferramenta de trabalho? Como é que eu vou resolver? Se dentro do meu diagnóstico eu vou encaixar o meu alinhador, aí tudo bem. Aí eu vou seguir para o fluxo de trabalho. Tá? E aí eu vou seguir. Primeiro passo é o escaneamento. Eu vou gerar esse arquivo STL, né? Para quem não tem familiaridade com isso, o arquivo STL, gente, é como um arquivo do PowerPoint, por exemplo. Você está usando o PowerPoint, vai estar lá, .ppt. Você está usando o Word, vai estar lá, .doc. Você escaneou, vai estar lá, .stl. Tá? Então, o tipo de arquivo gerado nesse escaneamento vai ser o arquivo de trabalho no qual a gente vai fazer o setup virtual. Para o setup virtual, existem vários softwares e a gente vai falar de todos eles, né? De alguns deles, na verdade. Gerou o planejamento virtual. A partir daí, você vai partir para a impressão 3D. Também temos vários tipos de impressoras. Tá? Posteriormente a isso, quando eu transformei o virtual em real, agora sim eu consigo fazer o meu alinhador. Tá? Vou estampar, né? Ou plastificar, como você queira chamar. Depois vou fazer o meu recorte e aí eu chego no meu produto final. Então, o fluxo de trabalho é exatamente esse. Tá? E aí, partindo dessa ideia, vamos conversar um pouquinho sobre escaneamento, né? Porque existem várias opções de scanner no mercado. Eu trouxe aqui, basicamente, 3 opções. Tá? Eu trouxe o iTero e o Trios, né? Que são os dois, eu acho que talvez mais dominem o mercado, né? O Trios da Trishape e o iTero que a Align vende. Tá? E trouxe também o Virtu, que é no Brasil, é um scanner novo, né, que está chegando aí pela Scalma, mas ele, na verdade, é o scanner Dental Wings, tá? Que aí já vem trabalhando já há algum tempo. Custo-benefício. Os scanners das pontas, aí, o Trios e o iTero, são scanners bem mais caros e que têm uma anuidade também mais alta. Tá? Mas não estou discutindo aqui se vale ou não o investimento. Vale ou não. A qualidade deles é fantástica, tá? Isso é questão de bolso. Se eu pudesse andar de jatinho, eu só andava de jatinho, não ficava no aeroporto esperando. Então, fica a critério de cada um. O que eu vejo no Virtu é uma possibilidade de tornar as coisas mais reais para a realidade da ortodontia de maneira geral. É um scanner que é mais em conta e que tem uma anuidade também mais barata. Porém, o que é que eu acredito, Rodrigo? Eu acredito que até... É porque essa pandemia aí deu uma quebrada na velocidade. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a velocidade, né? Mas eu acredito que nos próximos 2, 3 anos aí, nós vamos ter scanner com um custo muito mais palpável, entendeu? Bem dentro da realidade. Até complementando, porque eu sei que tem pessoal de Portugal aí, da Europa. Eu, por exemplo, eu uso um scanner na clínica, que é um scanner, não é como esses, ele é um scanner pequeno, e não é um scanner que é caro, tá? Como esses, por exemplo, todos esses aí têm anuidade, né? Esse que eu uso aqui, ele não tem anuidade. E o custo dele, não sei como que seria a transformação hoje, mas é esse aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Você deve conhecer. O Medit. O Medit. Né? Esse aqui é o que eu uso. Hoje ele está na faixa de 100 mil. É mais caro, hein? Está mais caro. Aqui custa na faixa... Então, aqui ele custa na faixa de mais ou menos de 12 a 15 mil euros, tá? Mais ou menos. Que o euro também estourou agora, né? Então, antes eu fazia cálculo mais ou menos de 60 mil reais, daria. Mas é um scanner que pra gente resolve, não tem anuidade. Essa é a grande... Por exemplo, um momento como esse, o scanner está lá no consultório, mas não tem custo. Isso é importante. Isso é importante. Esses scanners que eu mostrei aqui, todos eles têm essa opção
de transformar ele no scanner de bancada, né? De ficar ele só conectado a um computador também. Tem um outro scanner que eu nunca manuseei, mas o pessoal tem falado dele também. Eu acho que vai ser um dos primeiros que vai chegar com um custo mais baixo, que é o Panda. Tá? Não Quem conheço. trouxe ele para o Brasil agora foi o pessoal da Dental Gutierrez, eu acho, Zedente. E eu soube que ele vai ficar em torno de R$ 50 mil, mais ou menos. Tá? Tá. Esse da Strauma, ele está nessa faixa de 70, mas tem uma parte que você pode comprar em materiais e aí você diminui o custo para mais ou menos 50. Ou seja, está acessível, né? Tá acessível. Na verdade, já está começando a ficar mais acessível. Né? Sim, sim. Mas, honestamente, Rodrigo, para mim, esse é o elo menos importante do alinhador em Office. Sim, sim. Tá? Então, eu costumo dizer que não é uma necessidade para entrar no alinhador em Office estar com scanner dentro do consultório. Por quê? Porque hoje todo centro de radiologia, praticamente, nas maiores cidades, médias a maiores cidades, tem isso no seu arsenal. Então, você vai solicitar essa documentação digital e receber no seu e-mail ou na plataforma da empresa para fazer o download. Tá? Perfeito. Dessa maneira, você não precisa se preocupar em investir 50 mil, 80, 100 mil reais, o que quer que seja, para você ter um dispositivo de escaneamento. Vai ser um terceiro momento, possivelmente, quando você diz assim, agora sim, agora eu preciso disso, porque a falta dele está me limitando, ou na verdade, a aquisição dele vai ampliar meus horizontes. Aí é hora da gente pensar em fazer essa aquisição de scanner. Perfeito. E aí, em relação ao software, existem vários no mercado também, tá? Eu trouxe alguns deles aqui, o Ortho Insight, o Shure Smile, o Elementis Shure Smile, né? O Maestro 3D, o Ortho Analyzer Shape. E eu, particularmente, eu uso esse aqui, ó. Eu uso o Nemocast, tá? Guaraci também usa ele, tanto Guaraci quanto o Ney. E Guaraci também tem o Ortho Analyzer, né? Eu uso o Nemocast. Mas ainda é uma realidade para alguns que querem entrar numa line office um pouquinho alta, tá? O que eu acho legal do Nemocast é que é um software mais completo e que tem um custo que não é absurdo, tanto de mensalidades quanto da aquisição do software. Vai estar aí girando em torno de $2.500 o software e $60 a mensalidade. Então não é uma coisa absurda. Você faz um investimento até um pouco mais alto no início, mas depois você vai ter também uma tranquilidade mensal com um custo muito baixo. Eu tenho o Maestro. Você tem o Maestro italiano, né? É. O Maestro ele é bom também. Ele não tem mensalidade. Ele é um custo inicial. Está na faixa de 5 mil, 6 mil dólares. Mas é um custo único, não tem essa mensalidade mensal. Eu já falei, a primeira atualização é incluída e depois a atualização, se eles tiverem, você pode comprar a parte. Mas quando eu comprei, por exemplo, já tinha a primeira atualização que nem saiu ainda. Inclusive, eu já mandei uma série de detalhes que eu acho que assim, é um programa muito bom, funciona muito bem, mas ainda tem uns detalhes ali que ajudariam muito na confecção. Que eu já mandei, inclusive, para o responsável para poder falar, ó, precisa fazer essas melhorias, porque um software nesse valor tem que ter uma usabilidade muito boa, tem que ser fácil de mexer. Ele é fácil, mas ainda falta alguns detalhes que para o ortodontista, por exemplo, às vezes você fala, um dos problemas, eu falo assim, pô, eu quero alinhar esse dente, eu não consigo clicar e ele já fazer um alinhamento com o do lado, com o outro dente. Aí você tem que fazer na mão. Então, esses detalhezinhos ainda faltam alguns pontos. Mas é um software que, para mim, assim, para recortar dente é muito simples, para montar é muito simples, para inserir o programa é muito simples, a pasta de arquivos dele é muito boa. Então, em geral, é um programa bom. E não tem anuidade. Isso é interessante dele. Perfeito. E aí alguns colegas podem estar pensando o seguinte, né, Rodrigo? Os caras estão falando de uma coisa que é fora da realidade, né? Estão falando de um software que quer não tem um custo, então não é isso que eu quero. Tá? E aí hoje existem os autosservices, né? Existem os programas que você tem acesso e aí você vai pagar pelo uso. Você não vai adquirir, ou seja, são softwares abertos. Aí você vai ter acesso a manipular o software o quanto você precisar, mas dentro desse software você vai pagar somente casos que você vai exportar, ou seja, casos que você vai gerar alinhadores. Tá? E aí, eu particularmente
mexo mais no Artform, tá? Até ganhei muitas dicas aí do amigo Basílio Bernal também, tá? Ele vem, e aqui eu trouxe para tentar mostrar para vocês mais ou menos como funciona, tá? O Blue Sky, ele tem lá no site deles, você tem várias opções de comprar pacotes. Antigamente você pagava só por exportação, agora você paga por pacotes. Então, por exemplo, 5 casos com um grátis, $125. Você botar 6 casos, 125, vai dar aí $21 mais ou menos, tá? Então, R$100, basicamente R$100 por exportação. E aí, eles não falam em tempo de utilizar esses 6 casos, certo? Já o Artform, ele tem esse pacote, que é um pacote mais dentro da realidade, de $199 por mês para ter até 5 casos. Então, é um software legal. Eu acho, inclusive, melhor do que o Blue Sky, o Artform. Acho mais intuitivo, mais fácil de segmentação, certo? Mais fácil de trabalhar. Porém, é um software que você tem que ter uma demanda de 5 casos para valer a pena você pagar $40 por mês, tá? Você tem os primeiros 30 dias grátis, quando você se cadastra, então é interessante para você manipular, mas depois disso você vai ter esse custo. Mas são opções para quem quer trabalhar no autosservice e pagar somente o que há de necessidade, né? Então, isso é legal demais. Eu acho que isso democratiza a questão dos alinhadores, né? Em relação às impressões 3D, Milani, eu separei aqui algumas coisas, tá? Para mostrar para vocês. Basicamente, nós vamos ter hoje 3 tecnologias, né, dentro da impressão, e teria uma outra tecnologia que já está começando a se falar aí dentro da odontologia, que é a impressora Carbon, né, que aumenta a velocidade, mas ainda está muito fora da realidade. Então, eu trouxe alguma coisa mais dentro da nossa realidade. As impressoras FDM são impressoras que utilizam esse tipo de material aqui, ó, que é o ABS ou o PLA, em geral a gente usa o ABS, e elas trabalham esquentando o material, derretendo, né, e você vai fazer a manipulação no software, montar. A impressora FDM, existe essa outra também, que é o UPI Mini, para dentro de consultório ela é até mais bonitinha, porém, o custo dela, na minha concepção, hoje não é viável. Tá? Fora ela custa $600, então não é tão alto, mas a gente tem uma impressora de resina que vai atender com um custo mais baixo do que isso e com qualidade melhor, certo? A SLA, né, que é a estereolitografia, padrão Formlabs, é o padrão ouro, tem a nacional aí, essa GT Max, é uma impressora nacional, e a DLP, né, que é a que trabalha por digital, processamento de luz digital. Ao invés de ser aquela luz UV pontual, ela vai fazer por camada, né? A Moe, talvez a mais conhecida delas. E dentro dessa realidade surgem essas duas impressoras aqui, que é a Photon e a Photon S da N-Cubic, tá? É o que a maior parte dos dentistas estão comprando para dentro de consultório. Essa impressora hoje aqui no Brasil, você encontra ela até por R$2.300, R$2.500. Barato. Muito barato, tá? Com a qualidade... Photon, essa eu não conhecia. Isso, Photon. Você tem qual? Nós temos uma chinesa lá que eu não sei te falar nem a marca. Tem uma chinesa que é muito boa, que é a... ADL que nós usamos. Nós usamos uma, chama-se ADL. Ela é pequenininha e nós começamos a fazer o teste, foi difícil para calibrar, não foi fácil. Ela deu muita diferença, tudo. Depois que calibrou, ela foi muito bem. Ela foi muito bem, mas ela só faz essa que nós temos lá, né? Ela faz no máximo, com qualidade, 4 modelos por vez. Só que demora 5 horas. É muito demorado, muito. Então, assim, um problema do FDM... Vou abrir aqui para você. O problema do FDM que eu penso, você tem casos simples, casinho bobinho, beleza, dá para você ir de FDM de boa, tá? Mas é uma impressora muito demorada, você vai gastar uma média de 1 hora por modelo, tá? Então, não é muito lento, tá? No caso da resina líquida, dependendo da forma como a gente coloca o modelo, né? Se eu coloco o modelo vertical ou se eu coloco o modelo horizontal, eu mudo o meu tempo de trabalho. Obviamente que eu vou ocupar mais a mesa com o modelo horizontal, tá? Mas essa impressora... Tá vendo? A qualidade do modelo é muito boa. Muito boa. Muito boa. Mas
Mas ela é demorada, né? Mas, assim, até nós chegarmos nessa qualidade, como eu falei, aquela curva de aprendizagem. Agora a gente acertou, mas até acertar é difícil. Então, essa N-Cube, eu não acho ela difícil, tá, de trabalhar. Eu, particularmente, acho ela fácil de trabalhar. E o custo é muito baixo. Você pode colocar até 6 modelos vertical. Né? Então, você consegue colocar aí em torno de 4 horas e meia também, mais ou menos esse mesmo tempo que você colocou aí. Só que a gente acha assim muito demorado, mas vamos pensar o seguinte, ó. Se um paciente ele chega no nosso consultório e ele vai sair do consultório com alinhador, geralmente você vai precisar da placa de attachment, que é a 0, superior e inferior, a 1 e a 2. Sim. Ou seja, você precisa de 6 modelos. Então, em Pegar 4 horas aqui. e meia, 5 horas, você entrega o caso para o paciente. Geralmente eu faço, estou até procurando a foto aqui, mas a primeira impressão que eu faço são com 3 modelos, que é isso aí, é o Attachment 1 e a 2, que é a que eu entrego para o paciente. Aí ela vai demorar, tá aqui, ó. Ela vai demorar mais ou menos 3 horas para fazer, ó. O Tá sistema vendo? é muito Até a tempo aqui, ó. né? Olha lá, 2 horas e 24. Entendi. Muito parecido, sempre base invertida, né? É muito parecido. Tá? Então, depois que você vai imprimir, né, Milano? Então a gente vai entrar na fase de estampagem. Sim. Na estampagem, a gente já vai se preocupar com a seleção do plástico, né? Então, que tipo de plástico você vai utilizar? O plástico mais utilizado no mercado é o acetato. Tá? Eu utilizo o da Foresta Dentes, em geral, ou o da DH Pro. Tá? Eu acho a qualidade da Foresta até melhor do que o da DH Pro, mas o da DH Pro atende também. A diferença é que o Foresta é 0.8 e o DH Pro 0.75. Né? Tem o D6, mas eu vejo mais dificuldade para a gente, e pelo custo, é um custo mais alto, o dobro do custo da Foresta Dente, e pela qualidade eu não vejo essa grande diferença. Então eu prefiro usar o da Foresta. E aí o que está começando a invadir, né, vai ser o poliuretano, tripla camada, que infelizmente ainda está muito caro para a gente. Mas eu acho que isso vai começar também a baratear. Uma placa está em torno, eu acho que de 40, 50 reais por aí. Tá? Em relação à plastificadora ideal, né, o padrão ouro, são plastificadoras automatizadas de pressão. Elas vão dar uma média de 87 PSI contra 14,7 da Divaco. Certo? Mauro, na prática, você vê uma grande diferença de qualidade. Olha, eu confesso que eu não tenho a de pressão, eu só tenho a vácuo, mas eu tenho amigos que têm e relatam, a maioria deles, que não vê essa grande diferença de qualidade, desde que você siga todos os cuidados de fazer com a de pressão, a de vácuo, desculpa. Tá? Essa aí é a da Choi, a Ministar, pra gente no Brasil. Eu não uso essa plastificadora, mas eu uso a placa deles. Eu não sei se tem no Brasil. Não, nunca encontrei. Mas é fantástica. É excelente, né? É excelente, a gente usa ela. 0,75 dela. Eu comprei uma placa que eu ia até colocar aí, Milano, e acabei esquecendo. Uma placa da Orthometric que eu comprei para testar, mas não é barata também, chamada Tagus. O Renato Martins falou muito bem dessa placa. E aí eu vou testar. Ainda não sei dizer porque eu não testei. Tá? Quanto custa a plastificadora no Brasil? Oi? Quanto custa a plastificadora? A gente tem, no Brasil, essa plastificadora, a da Choi, está em torno de 30 mil reais por aí. Uau. Agora, um amigo comprou, um amigo lá de Ribeirão Preto, o André Reis, ele comprou em Portugal aí, bem pertinho de você. 2.000 e poucos euros. 10 mil reais. Isso. 2.000 e poucos euros, isso aí. Dá 10 mil reais. Então, você vê, né, a diferença, cara. Essa aqui no Brasil, esse LabFlow aí, o cara meio que fez uma cópia da Ministar, da Choi. Né? E aí ele tem essa versão padrão, que não é automatizada, e tem essa versão Pro, que é automatizada. Essa versão automatizada está custando mais ou menos 8 mil reais no Brasil. Então já se torna mais viável. Tá? Dentro das nacionais de vácuo, eu indico a da BioArt, pela facilidade e pela potência dela. Ela tem, em média, quase o dobro da potência das outras plastificadoras a vácuo do mercado no Brasil. Tem uma da Foresta Dentes também muito boa, mas aí o custo dela já é mais alto, eu partiria para uma de pressão simplificada. Tá?
Então, dá para você fazer a line office com a da BioArt? Dá sim. Dá para fazer e não vai comprometer muito o resultado, não. Tá? Você usa qual plastificador aí? Nós usamos essa daí mesmo. Da BioArt? Exatamente o que você mostrou. Dá para usar de boa, sem problema nenhum. Eu gosto de hora de plastificar, eu aperto com o instrumental para ela ficar mais justa. É a única coisa que eu faço. Perfeito. Corte de modelo, né? Cortar um modelo baixo. Né? Quanto mais baixo você cortar o modelo, mais fácil vai ser o poder de cópia do vácuo. Pegar um instrumento romboide e adaptar nessas partes aí que você quer uma placa mais justa. Então você tem meios de otimizar. O recorte e acabamento, eu montei na DH Pro esse kitzinho aí junto com o professor Stênio, e a gente tem um disco de corte, que é esse pequenininho aqui, Milan. Esse disco é fantástico. São 9 milímetros. Então, para você cortar aquela parte ali lingual do modelo inferior, sabe? É difícil. É fantástico. Porque, geralmente, quando você pega um disco grande, você corta ali, ele está querendo pegar no oclusal do outro lado. Tá? Então, eu acho excelente você ter esse tipo de disco dentro do consultório. E aí, um escova Scott Bright, média, geralmente, para você dar o acabamento e deixar sem nenhum tipo de aresta, né? Eu gosto de ter no consultório um motorzinho de bancada, não significa que você não possa cortar na sua própria peça reta, mas a velocidade de corte, a bagunça que não faz dentro do consultório, é muito melhor você ter um motor de bancada. Custa não é caro, né? R$600. Então, é um custo baixo, vale a pena, né? E aí nós vamos ter o produto final, né? Que aí essa foto, mais uma vez, aí é do Wendel, aquela foto inicial lá. É o alinhador. Com qualidade de transparência, com qualidade de recorte, né, com tudo que a gente precisa, sabe, Milani? Uma pergunta aqui. Eu queria primeiro me desculpar com os amigos aí sul-americanos. Um colega aqui nesse intervalo mandou... Eu falo muito rápido, né? E aí o colega lá, o Alexandre Anibali, falou que os alunos dele do Chile estavam dizendo que eu estava falando rápido. Eu prometo que vou falar mais devagar nessa segunda parte. E aí, eu falo rápido também. Essa segunda parte, tá? Nós vamos ter justamente o detalhe para você começar com o alinhador dentro do consultório. Então, me perdoem, eu vou diminuir essa velocidade, tá? E aí a gente vai ficar aí mais tranquilo para compreender. Aí, tem o pessoal de Portugal, é assim, Mauro, o que acontece lá? Essa parte de escaneamento no Brasil é um pouco diferente de Portugal. O que acontece? No Brasil, quem não tem scanner no consultório não é um grande problema, porque tem muitos centros de documentações que tem scanner, então é muito fácil. Por exemplo, eu tive colegas aí que falaram, pô, no meu prédio, do meu consultório, tem 3 centros para fazer scanner. Então não tem como fazer, ele manda para o centro de escaneamento e faz. Então isso é uma coisa muito simples de resolver no Brasil. Em Portugal não é tão simples assim, porque em Portugal não existe um centro, principalmente onde eu estou no Porto, tá? Até me perguntaram, de onde eu tô, né? Quem que perguntou aqui que eu vi? Aqui, ó, a Mariane, eu estou no Porto, tá? O que acontece? Nessa região não tem nada de centro de escaneamento, tá? É zero, nem tomografia Conibim, nem centro de escaneamento, não tem nada, tá? Então, para os colegas que estão aí, que estão em Portugal, que vão começar a fazer essa parte dos alinhadores, escaneamento, no segundo semestre vão ter umas coisas novas que a gente vai estar implementando lá, tá? Então, pode entrar em contato comigo, que aí para o segundo semestre a gente vai começar a ver essa parte de escaneamento, porque realmente é muito difícil. Eu vejo assim, quem tem scanner é particular, não existe um centro que faça esse tipo de serviço lá em Portugal. Tá, então, pessoal de Portugal, qualquer coisa entre em contato comigo que eu vou dar as dicas para vocês para a partir do segundo semestre, tá bem? Você vê como nós estamos bem, né, então, porque eu recordo que pouco tempo atrás, aqui em Natal, nós tínhamos um centro de radiologia com scanner e agora nós temos o delivery, nós temos várias opções de escaneamento, então, de fato, é uma coisa aí que precisa ficar atento, né, lá no mercado aí, você que está aí, né? É uma coisa a se pensar, porque é realidade, cara. Tem que trabalhar com isso. Sim, sim. E lá em Portugal, na verdade, não tem nem muito essa parte de alinhador em office. Quem faz são muito poucos e quem faz realmente fica só no consultório, não divulga muito. Eu acho que home office mesmo é muito difícil alguém que faça. O pessoal vai fazer o in-office, faz assim, muito empresas, mas o in-office mesmo não faz. É muito raro, pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso. Nós estamos implementando
esse projeto lá, inclusive eu comecei todo esse projeto, então eu falo que eu que tomei tudo na cabeça, então assim, eu que fui atrás, comecei a ver o scanner, eu comecei a fazer, eu comecei com escaneamento de modelo, foram os primeiros, nós caminhamos modelo, eu fui atrás do software, eu manipulei o software, até eu aprendi a mexer, depois eu aprendi a impressora, nós compramos a impressora, eu falei, tá, como que mexe nisso? Eu nunca tinha mexido numa impressora. Aí eu fui, comecei aprendi depois que termina, como que lava, como que vai fazer a cura da resina, depois como recorta. Então eu fui aprendendo. Então eu falo assim, que eu fui desde o início, tomando a pancada para hoje eu consigo. Hoje eu falo para você, não, eu sei fazer de ponta a ponta. Desde pegar o paciente, escanear, até entregar para ele o modelo pronto, o alinhador pronto. Então isso foi um curso que a gente foi fazendo e a gente está começando a implementar isso agora em Portugal. Maravilha. E então, quem não pegou, né, que eu falei mais rápido na primeira parte, eu tenho um resumozinho que eu vou mostrar para vocês, que é justamente todo o fluxo que a gente precisa, que tipo de impressora, que tipo de software, para quem quer começar. Tá? Então, assim, você diz assim, amanhã eu quero começar a fazer a Line Office. O que é que eu preciso comprar? Ó, começa com isso, que tu vai ter um baixo custo, menos de R$ 5.000 para começar, e aí você vai trabalhar isso dentro do teu consultório. Eu acho que esse é o caminho, é democratizar o alinhador para que as pessoas possam ter essa realidade. Não estou falando de baratear o tratamento, tá? Porque eu acho que quando nós partimos para na vanguarda, trazer essa tecnologia, nós temos que agregar valor ao nosso tratamento. Então a ideia é ter um baixo custo e agregar valor dentro do consultório. Perfeito, perfeito. Né? Estou deixando os comentários abertos. Aí, deixa eu ver se tem mais. Tem uma pergunta aqui, antes de você começar a finalização. Colocaram a pergunta que estava no outro post. Para qual o tipo de resina que você usa para colagem indireta e qual o software que você usa para colagem indireta de bracket? Ó, eu não faço a colagem direta, não é uma rotina ainda dentro do meu consultório, apesar do que eu tenho que cair em campo com isso, tá? Mas o Nemocast, ele faz essa colagem. Você tem essa opção de fazer, né, o posicionamento virtual dos brackets, inclusive a biblioteca deles melhorou bastante. Nós temos brackets nacionais hoje dentro da biblioteca, tá? E aí, o Nemocast, ele imprime o modelo. O OrthoAnalyzer, por exemplo, ele imprime o guia já de colagem, né? E aí eu sei que quem imprime o guia de colagem utiliza uma resina flexível que tem da Hiller, aquela Cosmos, né? Então tem uma resina flexível que é própria para fazer colagem disso, depois encaixa os braços. Você sabe... Desculpa interromper. Sabe que no Maestro tem um negócio legal que você posiciona os brackets, você faz tudo. E na hora que você imprime uma moldeira com o quadrado do bracket. Então você seleciona, por exemplo, sei lá, bracket Tech, bracket, sei lá, Damon. Você seleciona qual bracket você vai usar. Você posiciona. Na hora que você termina, ele faz uma moldeira que você pode fazer ela rígida, com a mesma resina que você está utilizando, aonde você encaixa ela no dente, ela tem um quadrado. E aí você vem com o bracket e você coloca o bracket na posição. O OrthoAnalyzer faz algo parecido. Na posição. O OrthoAnalyzer faz algo parecido. O Nemocast, ele imprime o modelo. Então, você vai ter que plastificar, recortar e encaixar, entendeu? É o conhecimento que eu tenho. Mas, como eu falei, não é uma rotina ainda fazer essa colagem direta, mas está aí dentro dessa quarentena, ainda espero cumprir essa parte. Perfeito. Tá? Vamos lá. Vou tirar os comentários, então, para você finalizar e dar o final para eles. Vai lá, depois eu volto, pessoal. Aí vocês entram com perguntas. Então, eu queria mostrar só o alicate. Foi um alicate que eu desenvolvi junto à ZAC, tá? Um alicate de refinamento. Eu penso que, apesar de você fazer o digital, você tem que dominar o não digital, para que, através de alicates, você consiga otimizar a mecânica consulta a consulta, e aí diminuir a fase lá de finalização ou de refinamento, como queira chamar. Esse alicate eu construí um detalhezinho aqui, ó, que é esse sulco aqui na ponta, que é para você poder fazer na região de retenção, ele segurar aí, você não ter o alicate deslizando de um lado para o outro, tá? Ponta ativa não tem muito detalhe, mas o que eu acho legal e que eu tinha dificuldade de mostrar para alunos era a forma de ativação. Então, ele tem um mostrador
E aí você fica bem didático, não precisa mais aquela história. É um quarto, professor, um quarto para a direita ou um quarto para a esquerda, tá? Então ele tem um mostrador e aí você vai em ordem numérica. Tem uma ativação de um quarto, duas ativações, 3, e aí você vai seguindo de maneira bem didática, tá? E a outra coisa que eu acho legal dele é o zero. Então a gente tinha que pegar aqueles alicates anteriores e zerar numa folha de papel, né? Então nesse alicate aqui, quando você gira ele para o zero, ele trava no zero. Então você não precisa mais se preocupar de zerar o alicate, tá? E aí, gente, vamos lá. Pagando minha promessa, né? Diante de ter falado mais rápido aí, tá, gente? Vou tentar tirar as dúvidas para finalizar e vocês poderem amanhã começar. Então, na verdade, amanhã não. Vocês vão hoje, né? Assim que terminar aqui, vocês já vão lá no Mercado Livre, no AliExpress, já vão pedir a impressora, que daqui a 4, 5 dias ela já está chegando. É o tempo que você vai treinar no software aberto. Então, quando você precisar, na segunda-feira, você já vai estar imprimindo aí, mexendo no software e trabalhando. Não tem como não fazer isso. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, olha, para quem vai começar, eu sugiro o software aberto, tá? Os autoservice. Ou o Blue Sky ou o Artform. Eu, particularmente, acho mais fácil, mais intuitivo trabalhar com o Artform, certo? Mas vai ficar a critério de vocês. Todos os dois softwares, vocês vão pagar por exportação. Ou seja, você só paga o que você usa. Significa dizer que você vai fazer o download, trabalhar, e só vai exportar quando for, só vai pagar quando for exportar. No caso do Artform, vocês têm 30 dias para trabalhar com ele de maneira gratuita. Então, se você comprar a impressora hoje, deixa para fazer um download quando estiver próximo da impressora chegar, porque aí você vai ter 30 dias para brincar de impressão, certo? Em relação à resina, que você perguntou lá atrás, Rodrigo, o que é importante você saber é que tipo de impressora você está trabalhando, se ela é SLA ou DLP, porque as resinas podem variar SLA e DLP, tá? De maneira geral, eu utilizo como a minha impressora N-Cubic, eu utilizo ou a resina da Ila ou a resina da N-Cubic, da própria N-Cubic. O da N-Cubic tem um custo até mais baixo, mas tem uma qualidade legal, ó. Isso aqui é um modelo impresso nela aqui, olha lá a qualidade de cúspides aí, ó. Ah, então, é uma impressora que dá uma qualidade para trabalhar de maneira bem tranquila, certo? Tipos de impressora. Começa com custo baixo. Tem duas opções. Tem essa Photon e tem essa Photon S. Qual a diferença delas? A Photon S é uma versão mais nova da Photon. Ela tem 2 eixos e eles prometem ser um pouco mais rápido. Só que a carcaça dela, a parte externa dela é em plástico. Tá? Então eu acho que isso é um ponto que não me agrada muito. E no Brasil, a diferença de preço delas é alto. Não justifica. Então, enquanto você paga 2.300 em uma Photon normal, na Photon S você vai pagar aí, sei lá, 4.000 e pouquinho. Então, não é viável, na minha concepção. Eu preferia comprar 2 Photon, tá? Entendi. Para quem está fora, essa impressora nos Estados Unidos custa em média $270. Então, é um custo baixíssimo, né, Milani? É para você ter em casa para brincar, tá? Eu acho que Eu estava vendo se tinha aqui na Europa. É isso que eu estou procurando aqui. Acredito que sim. Eu acho que tem na Alemanha um depósito, se não me falha a memória. Posso estar errado, mas deve ter sim. Eu vou Tá? procurar. Até porque quando você pede para mandar a impressora, muitas vezes elas mandam, tem lá, Reino Unido e tal, e aí então com certeza vai cair para você. Tem uma coisa que é legal, Milani, que depois eu vou te mandar no privado, e quem quiser também eu posso disponibilizar aí no direct, é uma wash core da N-Cubic. Sabe quanto custa aí? $219 só. E aí ela lava o modelo, tá, gente? Porque é o seguinte, pessoal, quando você imprime esse modelo, esse modelo precisa ser lavado, tá? E aí você lava ele com álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico vai tirar todo aquele excesso de resina e posterior a isso é necessário fazer a cura do modelo, tá? Essa cura do modelo você vai precisar de luz UV. No Brasil,
a forma mais barata que você tem para fazer é com essas cabines de unha gel. Tá? Vai custar em torno de R$80 no Mercado Livre. Muito baratinho. Essa que eu te falei, da N-Cubic, ela tem a lavagem e a cura em uma máquina só, que custa $219. Tá? Ela é fantástica. Eu acho que vai ser minha próxima aquisição. Na verdade, eu ia comprar, mas não achei aqui no Brasil ainda para vender. Ó, a N-Cubic aqui, ela custa na faixa de €200. A impressora. Vai dar R$1.000, mais ou R$1.000. menos. Mil. Muito bom. É coisa para você comprar 2, 3 e ficar no consultório. Então, aquilo que você falou, Mauro, mas demora, por exemplo, 4 horas e meia. Demora 4 horas e meia se eu colocar, por exemplo, o meu modelo assim, ó. Vertical. Sim. Se eu colocar o meu modelo horizontal, vai demorar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Porém, eu só consigo colocar dois modelos na plataforma. Mas se eu tiver 3 impressoras, por exemplo, eu vou poder fazer quantos modelos? 15 modelos de uma vez em 4 horas, vou poder fazer 6 modelos em 2 horas, então eu aumento minha capacidade de impressão também. Ó, achei uma outra aqui, só para ter uma ideia, ó. Eu não sei se é a que você está mostrando. Essa aqui essa custa €550. Essa é a mais nova. Não é viável você aumentar pouca velocidade, mas ter a mesma capacidade de impressão. É melhor comprar 2 de €200. Ela custa, a outra dá 2 de 200. Então aqui é essa outra. Ou seja, com mais €50 você bota 3 impressoras dentro do consultório. É uma realidade bem melhor, tá? Photon S. E aí, ó, vai fazer o recorte, ou seja, planeja, imprime, dá a cura, vai fazer o recorte e chega no resultado final, que é a impressão 3D, né? Que é o modelo 3D. Então, eu queria mostrar para vocês aqui a questão de indicações, tá, Rodrigo? Mas eu não sei se vai dar tempo. Vou tentar, para não tomar tanto tempo aí, eu vou tentar dar um pulinho aqui maior e mostrar basicamente o que é que a gente tem que pensar, sem entrar em muitos detalhes. Seguinte, quando eu tenho aquele paciente classe 1, com suave apinhamento, né, casos bem tranquilos de se fazer, somente alinhadores vai lá e resolve. Tá? Se eu tenho um caso já aí de uma meia classe 2, né, preciso fazer uma movimentação anteroposterior maior, então eu vou combinar elásticos ou ancoragem esquelética associada a elásticos e aí no tratamento híbrido, amanhã Guaraci vem com uma ferramenta que mata a pau você poder fazer todo o tratamento de maneira estética, 100% estética, tá? Corrigir os problemas, as limitações do alinhador e aí depois o alinhador vem e faz o refinamento. Mauro, por onde eu começo? Isso é só uma sugestão. Eu, se fosse você e está começando, começa com um paciente classe 1, suave apinhamento, faz o planejamento mais suave, imprime, e aí você vai e utiliza os teus alinhadores, tá? Perfeito. Então, eu acho que é o caminho. A gente não começa na ortodontia, né, com um caso cirúrgico, com 4 extrações. A gente não começa com casos extremamente complexos, né? A gente começa com um caso bem mais tranquilo, né, Milani? Sim, e aí, sim, com com alinhadores, certeza. a gente não pode fazer diferente. Então, eu vou pegar o meu alinhador em office e vou começar como? Suave. Mauro, mas eu queria pegar um casinho mais avançado. Então, o que é que você faz? Pede na empresa esses mais avançados e começa a produzir os casos mais suaves. À medida que você for crescendo aí nessa curva de aprendizagem, você for dominando mais o software, for dominando mais a impressão, dominar a mecânica com alinhadores, que é importante entender que alinhador trabalha empurrando e não puxando, então eu preciso mudar a minha forma de pensar em força em algumas situações, tá? E aí, a partir do momento que você junta tudo isso, é hora de você evoluir para casos médios ou até mais avançados. Tá? Ô Mauro, sabe o que eu vi também? Inclusive nessas lives aqui que a gente está fazendo, o pessoal tem feito um tipo de tratamento que é o híbrido, que eles começam com ortodontia fixa, corrigem em 3, 4, 5 meses tudo aquilo que o alinhador tem dificuldade, por exemplo, giroversão, extrusão, coloca por 4, 5 meses, tira o aparelho, escaneia o paciente, dá uma plaquinha para ele poder ir embora já com essa placa e faz os alinhadores.
E aí é que ele começa a trabalhar com os alinhadores para finalizar, ou seja, eles começam com tudo que é mais difícil para o alinhador e depois terminam com os alinhadores. Achei interessante também essa linha. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe, Rodrigo? Eu acho que, na verdade, esse é o presente e vai ser o futuro dos alinhadores, pelo menos por um período ainda, tá? E o que Guaraci vai mostrar amanhã da técnica sem bractes é justamente isso, é você conseguir pegar as limitações, por exemplo, uma giroversão de um premolar, que você sabe que é difícil fazer com alinhadores, Exatamente. e aí você vai lá com 3D Boat, corrige esse giro, deixa o caso facinho para um alinhador ir lá e matar. Exato. Né? Então, esse para mim, é o caminho, sabe, do alinhador. Então, eu vejo, às vezes, alguns casos aí fantásticos de Invisalign, principalmente. Mas quando eu olho, o cara tem 80 placas, 60 placas, 100 placas. Cara, eu não tenho paciente que colabore dessa forma. Tá? Exatamente. Então, eu penso que não é o aparelho, é você dominar a mecânica. Então, se eu domino e vou usar um híbrido, seja com aparelho fixo, tá, estético, seja com 3D Boat, use o que você domina. Então, você tem a opção de chegar para o teu paciente e dizer assim, ó, daqui a 3, 4 meses, eu tiro esse teu aparelho, a gente entra com o alinhador e finaliza o teu tratamento de maneira rápida. Garanto que o teu paciente vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. Eu acho que essa é a pegada, esse é o caminho. Além, óbvio, do Aligning Office, então, para isso, você precisa ter todas as ferramentas. Eu costumo dizer, Milani, que a gente pode perder um paciente eu posso perder um paciente no meu consultório de implante, tá? Porque eu não faço, mas de horta eu não posso perder. Perfeito. Então, eu preciso me cercar de todas as possibilidades, todas as técnicas dentro da ortodontia para ofertar um melhor conforto ao meu paciente. Então, meu paciente, quando ele vem dentro do consultório, eu nunca tive um paciente que chegou no meu consultório e disse assim, Mauro, eu queria ser tratado com um Bract GAC na técnica Abisil, na técnica, desculpa, MBT, ou eu quero que você use um Bract Abisil na técnica Alexander. Eu nunca tive um paciente que chegou assim no meu consultório. Ele chega no meu consultório com a queixa principal e ele quer um resultado. E eu vou dar a ele todos os meios que eu tenho para chegar nesse resultado. Tá? Perfeito. Dentro da ortodontia fixa, dentro dos alinhadores, dentro do lingual. Eu vou seguir. E quem comanda o barco, você eu, obviamente. Perfeito. Não, concordo. Perfeito. Plenamente. Mauro, vamos abrir para as perguntas aqui. Eu abri, tem duas perguntas aqui que eu já vi. Marcelo Sorriso tá falando que é top. A Anja tá agradecendo também, muito boa. Gisele também tá falando que tá ótimo. Tá aqui. Bom dia, essa impressora Anic, quantos modelos imprime de uma vez só? Acho que você já respondeu até essa daí, né? Em média de 6 modelos verticais. Claro que isso depende do tamanho da arcada, né? Obviamente. Então, se eu tenho um arco mais largo, talvez eu precise colocar o meu modelo em outro posicionamento, aí eu vou diminuir a capacidade. Mas numa boca normal, em média, 6 modelos na vertical e 2 modelos na horizontal. Acho que é o mesmo tamanho da plataforma do que eu uso, porque também ela vai no máximo até 6, mas 6, assim, a boca não pode ser grande, tem que ser até... Acho que é o mesmo tamanho. Sim, Rodrigo. Tem outra pergunta aqui, ó. Poderia repetir a marca dos scanners baratos? Posso sim. Scanner barato não tem, né? Scanner, com os preços mais acessíveis. Mais acessíveis hoje. Isso. Scanner mais acessível hoje no Brasil, tá? Nós temos o Virtu da Strauma e temos o Panda que a Z-Dent está vendendo, porém eles condicionam dentro de compra de pacotes, de alinhadores, e aí não se torna tão barato, certo? Fora, você tem essa opção de comprar o iMedit, né? Na verdade, o i500, né? Da Medit aí, o i500. Você tem a opção de comprar esse próprio Panda, que é chinês também. E você pode comprar fora esse Virtu, que é o que a Strauma está vendendo aqui no Brasil. Fora, o nome dele é Dental Wings. Tá? Então, você tem essa opção. Eu acho que hoje scanner intraoral seriam os mais em conta. A colega aí perguntou em Portugal qual scanner, eu acho que foi o que você respondeu, o iMedit. É o Medit i500, que dá mais ou menos 15 mil euros, mais ou menos, o valor dele.
É lógico que se Isso. você fizer implante, fizer outras coisas, eles têm descontos, mas em média é isso daí, é 15 mil euros mais ou menos. Isso, é Ah, igual para os dois detalhe, traumas. 15 mil euros é o scanner. E geralmente eles têm uns pacotes que vêm com o computador, vem tudo pronto já, porque assim, o scanner é uma coisa, tem que ter um computador preparado para Isso. utilizar o scanner. Normalmente eles vendem junto isso, para que você não compre o computador errado, eles colocam todo o software dentro. Então, normalmente vai sair uns 16, 17 mil euros mais ou menos, tudo, tá? Isso. No Brasil, esse scanner aqui com o computador vai ser em torno de 70 mil reais. Ou Tá, 80 mil, desculpa, o perfeito. Vitor. Alguém colocou aí perguntando do software, né, Rodrigo? Ah, qual o Perguntando se software tem. gratuito? É, Tempo limitado, foi tem tempo limitado de uso? o Geso Augusto. Seguinte, não tem tempo limitado, tá? Para você manipular o software. Não tem tempo limitado. No caso do Artform, ele tem 30 dias gratuitos para você exportar. Depois disso, você vai pagar por exportação. Mas manipular o software não tem custo. Pode manipular à vontade, qualquer um dos dois. Tanto o Blue Sky quanto o Artform. Pode escrever os nomes dos scanners? O que eu estou falando é Medite, tá? Eu vou pôr aqui para você, ó. Eleni, Medite. né? Doutora Elenis. Eu vou colocar aqui o meu Instagram aqui também. Quem quiser seguir aqui, ó. Tá lá o Perfeito. Mauro Melo Ortodontia. Pode me pedir isso também no privado, que eu posso te passar os nomes e as opções também, sem problema nenhum. Tá? Se Perfeito. caso ficar mais difícil, pode pedir. Aí você me fala de onde você é, de repente fica mais fácil até te passar essa informação. Perfeito. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todos aí. Mauro, muito obrigado pela presença. Eu acho que quem participou hoje da live abriu a mente para essa parte de desalinhadores em office, porque realmente é uma área encantadora, é uma área que eu me encantei há pouco tempo com isso. Até então eu não mexia muito, mas depois que eu comecei a mexer, eu me encantei, eu começo a fazer muito planejamento hoje virtual. Às vezes eu pego o caso que eu falo, nossa, deixa eu planejei, eu vou lá, replanejo só para poder mexer. Então, na verdade, é isso, tem que mexer no software, tem que entrar, tem que ver essas impressoras, que nem assim, o software, entra no Blue Sky, mexe, é gratuito, você põe isso quando você quiser lá. Pô, joga um STL qualquer lá e começa a mexer para você entender o que que é um software, o que que é você recortar um dente, o que que é você começar a alinhar. Então, acho que foi fantástico. Acho que o pessoal deve ter aproveitado muito aí. Tenho certeza que eles gostaram. Mauro, queria te agradecer mais uma vez por você estar com a gente aqui. Está disponibilizando aí quase 1 hora e meia de live com o pessoal. Pessoal, só para lembrar, essa live depois vai estar no Telegram, tá? Do Milani Micheletti. Então, vocês podem acessar lá. Acho que a partir de amanhã já está. E vocês podem ver, vai estar esses nomes, todas as impressoras, tudo vai estar ali, vai estar gravado, e vocês podem pegar para vocês começarem a utilizar realmente no dia a dia de vocês do consultório, porque você começa primeiro com o software para você entender o que funciona. Depois você vai lá, você já compra impressora e vai ter, se você tem uma plastificadora no consultório, você já começa a usar. Se não tem, compra plastificador e vai aos pouquinhos montando. Agora você não vai comprar tudo uma vez só, mas acho que aos poucos, se você for começando, uma hora você vai ver se já está com tudo na mão. Aí você Pois vai é, estar fazendo dia a Rodrigo. dia. Eu costumo dizer algumas coisas assim, ó. Se a gente pensar naquele kit sugerido, né, no Brasil, hoje, você não vai gastar mais do que 6 mil, 7 mil reais. Tá? E aí eu Perfeito. falo o seguinte, qual é o negócio que você começa com 6 mil, 7 mil reais? Nem um carrinho de cachorro-quente. Tá? Então, Exatamente. é um negócio dentro do teu negócio. E se você gosta de ortodontia, não tem como você não gostar do digital. Se você gosta de ortodontia e gosta de videogame, aí você vai se apaixonar. Verdade. Então, é uma coisa assim... E hoje eu estou começando a fazer, Rodrigo, todos os meus casos de ortodontia, eu estou fazendo planejamento virtual. Tá? Porque na minha primeira consulta, isso agrega muito valor. Sim. E aí, com software aberto, como vocês têm aí a possibilidade, é só gravar a tela, pegar o vídeo e mostrar para o paciente. Fica fantástico. Então, Exatamente. agrega muito essa primeira consulta. Eu acho Sim. que é um caminho legal. Geralmente no final do planejamento você tem um link,
pelo menos do que eu utilizo, você tem um link que você pode gerar um MP4 e você pode mostrar para o paciente esse MP4. Depois que ele fecha, você pode até dar esse daí para ele. Você pode pôr o seu nome, você pode pôr o nome da clínica, você pode pôr tudo e leva para casa. Você manda por e-mail. Ele abre, ele vai mandar esse e-mail para todo mundo. E aí você vai começar a gerar conteúdo. Então, bota a tua marca no vídeo e faz rodar. Exatamente. Então esse é outro ponto que você vai usar como marketing também. Então tem muita coisa, tem mais coisa por trás em termos de marketing também que pode te ajudar e muito aí. Gente, Rodrigo, eu queria agradecer, cara, o espaço, né? Espero ter contribuído aí para todo mundo que circulou aqui com a gente, tá? Agradecer aos alunos, aos amigos que estiveram presentes, né? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem aí, inbox, via WhatsApp, a gente é muito solícito em relação a isso, tá? E vamos aprender juntos, né, Rodrigo? Nós estamos todos numa fase de aprendizagem, uns um pouquinho mais à frente, outros começando, mas estamos no mesmo barco, e aí a ideia é se ajudar e fazer uma ortodontia mais forte. Perfeito. Bem, ó o Prieto Lucas, ó o Walter, grande abraço também pro Walter. Prieto, um abraço. Prieto tá aí também, ó o Frank também tá aí. Pessoal, muito obrigado a todos, tá, por ter comparecido. Amanhã teremos o professor Guaraci falando de 3D Bolt, também ortodontia. Como eu falei, são 3 dias de ortodontia estética, que seria hoje com os alinhadores, amanhã com o 3D Bolt, que é sem bracket, e o último dia fecharemos com o NEI, que é na sexta-feira, essa parte estética. Aí sábado teremos uma novidade aí, acho que é imperdível também, que é o Edson Lipronte falando de MARP. E vamos continuando, já tem domingo, tem segunda, mas eu vou falar até sábado, até hoje, para que tá bom, tá? Então, pessoal, muito obrigado, Mauro. Obrigadão mesmo, tá? Um abraço pessoal, a todos aí. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.